sou Antônio Oliveira Júnior, mestre e doutor em administração, com pesquisa na área de empreendedorismo e psicologia do consumidor. Eu sou empreendedor, eu sou professor, sou pesquisador e eu estou aqui nessa busca, criando meu novo negócio, a RCR Resultados, para ajudar pessoas no processo de evolução, de transformação, alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Como é que começou isso? Essa é a minha missão hoje. Eu tenho certeza de que essa é uma missão de vida mesmo, porque começou lá na minha infância. Eu sempre fui uma criança muito alegre, muito estudiosa, adorava estudar, aprender, praticar esportes, assistir filmes, ouvir música. E a minha infância sempre foi muito fácil, as coisas aconteciam muito facilmente. Eu co-criava e manifestava sem saber, era tudo inconsciente. Eu só estou sabendo isso agora, porque eu estudei, fiz uma análise retroativa. E aí eu ia bem nas provas, ganhava campeonatos de basquete, passei em primeiro lugar no vestibular da UEMA, Estadual do Maranhão, em Engenharia Civil, sem terminar o terceiro ano, em primeiro lugar depois, quando eu fiz pra valer, geral. Depois eu fiz na UFMA, passei também no vestibular sem estudar nada. Aí eu comecei a cursar engenharia e lá eu queria potencializar meu aprendizado. Eu vim a São Paulo visitar minha irmã em julho, nas férias da faculdade. Ela fazia residência médica aqui e amei São Paulo. Eu falei assim, não vou me formar por lá, vou me formar por aqui. Daí eu fiz minha inscrição na USP São Carlos, estudei, passei também e acabei minha engenharia civil em São Carlos, na USP. E lá na USP, no último ano de engenharia, tem um compilado de disciplinas de administração. E eu amei isso. Eu era aquele estudante nerd que estudava bastante, era bom em todas as disciplinas no colégio, e era acima da média em física, química e matemática. Mas eu não sabia o que eu queria da vida mesmo. Eu era muito novo para decidir. E tem tudo a ver com a minha missão de vida. Hoje eu entendo o processo que é. Então, eu acabei indo para engenharia. Mas eu descobri que eu gostava de gestão. Legal, eu terminei engenharia na USP, lá de São Carlos, e vou para a área de gestão. E o meu sonho era entrar no programa de trainee de uma grande empresa. E eu era aquele nerd que estudava bastante, ia bem nas provas, só que eu não trabalhava a parte social. Minha autoestima de desempenho era elevadíssima, minha autoestima de corpo sempre foi muito elevada, só que a social era baixa, porque eu não precisava dela para passar nas provas, para ir bem na escola, em tudo, né? Naquela época bastava isso. E para passar num programa de trainee, você precisa passar nas dinâmicas de grupo. E a dinâmica de grupo era o meu calcanhar de Aquiles, porque eu, apesar de ser muito bem nos trabalhos em grupo na faculdade, era diferente você conviver com pessoas que você nunca viu antes. E eu caía na dinâmica, porque minha autoestima social estava baixa. Legal. Aí, deixei um tempo, comecei a trabalhar como engenheiro já em São Paulo, morando em São Paulo, e fui passar férias em São Luís. E minha mãe pediu, você vai ficar mais um pouquinho? Eu falei, posso. Nisso que eu fiquei, abriram as vagas para o trainee da Vale. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e uma das maiores empresas do Brasil. E ela tem a sede dela é no Rio, e os principais escritórios são em BH, que é Minas, e São Luís. E lá tinha o processo por São Luís, e eu fiz minha inscrição por lá. E eu fui preparando para cada uma das etapas. Voltei a morar em São Luís com meus pais, foi muito bom para esse processo, a família é muito importante nesse processo de cocriação e manifestação. E fui me preparando para cada uma das etapas. Foram 6 meses de seleção, bastante coisa. Foram várias etapas, passei em todas. Eu sabia que ia chegar na etapa da dinâmica de grupo. E o que eu fiz? Eu estava passando no Centro Histórico de São Luís, lá no Maranhão, na cidade de Natal, e teve uma aula gratuita de iniciação ao teatro. Eu me inscrevi nessa aula gratuita, participei do curso, fiz o curso até o final, e essa iniciação no teatro destravou a minha energia social. Minha autoestima social, ela aumentou totalmente. Então, foi tudo muito tranquilo para mim. E aí eu passei e realizei o meu sonho de ser trainee da Vale, de uma grande empresa do Brasil. Certo, aí como eu comecei a trabalhar na Vale, meu raciocínio é muito rápido, eu sou uma mente muito racional, por isso eu acabei fazendo engenharia. E nesse processo, minha mãe pediu para eu fazer fono, porque às vezes eu falo muito rápido e meu raciocínio é mais rápido que a minha fala. Eu falei, tudo bem, vou fazer, eu acho que está tudo ok, mas vou fazer. Peguei uma fono lá
da Vale, que fazia parte das pessoas que trabalhavam com a Vale lá, do plano de saúde da Vale, e fui lá. Aí comecei a fazer a fono. A primeira coisa que ela falou, não, você não tem problema de dicção, você tem que falar pausadamente, respirar pelo diafragma, e que é a melhor forma de respiração, e falar pausadamente. É só isso. Aí a gente começou a trabalhar a respiração pelo diafragma, que é a melhor respiração que existe. Tá, legal. Aí, paralelo a isso, eu voltei a fazer atividade física, já fazia atividade física em São Paulo, continuei lá. E lá na minha academia teve uma gincana, e eu, atleta competitivo, queria ganhar a gincana. E na corrida de saco, eu ganhei a corrida de saco, mas eu pus tanta força para ganhar que eu inflamei meus 2 calcanhares na caída. E era para acontecer mesmo, porque eu tinha que entrar no fluxo da prosperidade, inconsciente, sem saber. A inflamação me fez ir para a fisioterapia. E lá na fisioterapia, aplicaram eletrodos para desinflamar meus calcanhares. Só que, ao mesmo tempo, isso fez como se fosse um shiatsu nos meus pés. E os pés ativam todas as áreas do nosso corpo. Então, eu equilibrei todos os meus chakras sem saber. Aliado ao fato de eu estar fazendo meditação na fono, fazendo a respiração. Respiração é meditação. Eu não sabia na época. É consciente, né? E aí, inconsciente, saber fazer a meditação, mas eu estava me comunicando com o meu eu superior pela meditação, sem pensar em nada. E aí, com mais isso, e eu fazia atividade física também, que é muito importante. Para mim, a atividade física sempre foi muito parte do meu processo, e ela é muito importante para a nossa cocriação também, vocês vão já saber por quê. Eu comecei a alinhar tudo, morando na família, importância da família, comecei a trabalhar, comecei a namorar, então fui alinhando todas as áreas da minha vida. E como era para entrar no fluxo inconsciente, porque faz parte do meu processo de aprendizado, da minha missão, meu número é 7, seja o nome e a data de aniversário. 7 é o número do conhecimento, a busca por profundidade, por entender o mundo, para saber e ensinar isso aos outros. É o número da espiritualidade, é o número da prosperidade. Então, por isso que hoje eu estou aqui com essa missão da RCR, de trazer toda essa minha experiência para ajudar outras pessoas de forma muito mais práticas. Pessoas que são muito racionais, a ter mais autoconfiança, a se sentirem mais poderosas, a terem mais autoestima, a se sentirem seguras, melhorar o bem-estar e sair da procrastinação e da autossabotagem. Porque eu já passei por esse processo também. E eu sei que é possível fazer isso de forma mais prática, principalmente uma mente racional como a minha, como a de outras pessoas que têm esse processo. Que só fazer meditação não é suficiente em alguns casos, porque a mente racional ela vai ficar querendo racionalizar o sentimento, e que é diferente. Então, aí é que entra o processo do corpo. O corpo entra nessa história, por isso que o corpo é importante. Enquanto muitos cursos, eu já fiz vários cursos, principalmente em 2024, eles focam muito na questão da mente e das emoções, alguns poucos mente e emoções, ou a maioria só na mente, ou só a emoção, eles não conectam o corpo. E você precisa do corpo para cocriar, porque o corpo é o que prende a gente. A primeira barreira da gente para a mudança de comportamento é o nosso corpo. Então, eu preciso mudar meu corpo também. Preciso mudar minha mente, meu corpo e as minhas emoções. Então, esse é o tripé que faz tudo acontecer de forma muito mais rápida e prática e efetiva, e cocriar. Eu fazia isso inconscientemente quando criança, adolescente e início da minha fase adulta. E lá, quando eu entrei na Vale, isso alinhou tudo. E aí eu vim passar as férias no Rio, lá de São Luís, fui passar férias no Rio, no Carnaval do Rio, acho que foi fevereiro ou março de 2002. E eu amei o Rio. E falei assim, quero morar aqui no Rio. Eu lembro, eu estava na Farm de Amoedo com a Visconde de Pirajá, na esquina. Eu lembro exatamente, foi mais ou menos isso que eu falei. Eu gostaria tanto de morar no Rio. Pena que não tem engenharia aqui no Rio e nem em São Paulo, que praticamente tem nada da Vale em São Paulo. Falei desse jeito, mas eu falei com sentimento. Uns 2 meses depois, no máximo, aparece uma vaga para mim na tela do meu computador, seleção interna, falando assim, para trabalhar na área de finanças corporativa. Eu preenchia todos os pré-requisitos, porque eu tinha feito uma pós, depois da engenharia, para saber se eu queria seguir na área de gestão, unida engenharia e gestão. Eu falei que queria, adorei, amei. E aí, eu falei assim, essa vaga foi feita para mim, não tinha dúvida, porque eu estava tão alinhado, conectado com o meu eu superior, por causa da meditação, meus chakras alinhados, atividade física, enfim. E eu tinha certeza que era para mim. Porque eu queria mudar, eu queria ir para a área de gestão. E aí eu falei assim, a única questão era falar com o meu gestor.
Porque ele ia ser comunicado se eu me inscrevesse na vaga antes. Então, pela ética, eu teria que falar com ele antes. Então, eu fui falar com ele, falou tudo ok. Eu tinha que passar, porque eu tinha que acabar de ser efetivado como engenheiro júnior do programa de trainee. E eu queria mudar, olha só. Aí, eu passei na seleção e fui morar no Rio. E quando eu tava indo morar no Rio, eu passei 15 dias antes para saber se eu queria mesmo. O meu gerente lá do Rio propôs isso. Ah, beleza, tudo bem, adorei. Amei o Rio, fiquei em Leblon e em Copa. Só que aí, quando eu fui visitar um apartamento para comprar em Ipanema, eu amei Ipanema. E eu falei, não, eu quero morar em Ipanema. Tá, legal. Aí eu fui pro Rio em julho de 2002 e morei em Ipanema. E aí, o apartamento que eu comprei na Gomes Carneiro, que eu comprei no que eu aluguei, ele era na rua, que quando eu passei no carnaval, eu achei ela linda, eu me impregnei de tanto amor naquela rua. Eu fui morar nela, 6 meses depois é que eu fui me tocar que eu tava morando nela. E nesse processo, fui morar em Ipanema, que era o bairro que eu queria, no apartamento, um quarto sala com garagem, que é super difícil de morar no Rio, não, mas em Ipanema, no valor que eu queria, na rua que eu queria. E tinha do lado uma academia. E aí, eu tava um fluxo, tudo que eu queria acontecia, tá? Muito rápido, inconscientemente, tá? Mas eu tava com uma energia super elevada, e aí eu parei a meditação e o shiatsu, a fisioterapia. Mas eu continuei, porque o fluxo fica até um certo tempo. Ele começa para você entrar, ele leva um tempinho para entrar, aí você entra, você fica, se você parar de fazer os exercícios, você sai, porque sua energia possivelmente vai baixar. Então você tem que manter a energia sempre elevada. A energia da alegria, da gratidão é fundamental nesse processo. E aí, eu deixei de praticar as coisas, mas eu me mantive no fluxo por um certo tempo. Então eu melhorei os relatórios gerenciais em 35%, todo o processo em 25%, os relatórios que saíam às 17 horas saíam às 12, meu gerente amou, eu ganhei promoção logo em seguida, ganhei o MBA em Finanças Corporativas no IBMEC pela Vale, melhorei todo o processo, eu conheci pessoas milionárias, fiz contatos incríveis lá no Rio, desfilei no Escola de Samba que eu queria por causa do Rio. A Grande Rio, terceiro lugar dela foi patrocinada pela Vale. E aí eu queria sair nela. Eu conheci meu primeiro grande amigo, que virou meu amigo. Eu falei, a única coisa que eu vou te pedir eu quero desfilar no carro alegórico da Grande Rio por causa da Vale, que eu sei que vai me impactar. E realmente teve. E ajudou todo nesse processo de crescimento dentro da empresa. E conheci um milionário. Cara, é muito legal a energia, é bem diferente, enfim, muito massa. E aí, nesse processo todo, era tudo muito fácil, né? E lá, quando eu tava, por causa desse MBA em Finanças Corporativas, eu quis mudar de área e eu fui para desenvolvimento de novos negócios e eu li numa revista fazer planejamento de intenções, tipo, o que você quer que aconteça em tal data. E eu fiz lá, seguindo os roteirinhos todinho, que faz parte de uma dos pilares, que é a regra da mente de planejamento de sessões, e eu realizei tudo aquilo que eu tinha colocado, cara. Eu tava com uma energia tão boa nessa época. E foi muito próximo às datas, tá? E o meu gestor, depois, ele acabou me contratando. Esse foi um dos motivos principais, porque ele achou tão surreal aquilo, tão legal. Ele falou, esse cara é bom. E me contratou. E lá eu vi a importância de querer, eu quero aprofundar meus conhecimentos. E foi lá que eu comecei a fazer meu mestrado em gestão empresarial pela GV do Rio, trabalhando na Vale, no Departamento de Finanças Corporativa, M&A, Business Intelligence, etc. Super puxado, tinha que dar resultado. E fiz o mestrado. E no mestrado, eu estava pensando assim, o que eu vou fazer na minha dissertação? Eu gostava muito de estudar, né? Sempre foi muito fácil para mim. E eu queria eu quero ser rico. Eu posso ter 2 caminhos. Eu vou ser diretor da Vale, que é possível, que eu tenho como trainee. Vou trabalhar bastante, não vou ter muito final de semana, mas eu não vou ter horário. A outra opção eu crio minha própria empresa, eu vou trabalhar bastante, mas eu faço meu horário, então eu vou por esse caminho. E aí eu fui, legal, quero por isso? Beleza, então vamos entender sobre empreendedorismo. Eu preciso conhecer mais sobre esse tema. E foi aí que surgiu o empreendedorismo na minha vida. Então, vamos fazer uma pesquisa qual e quant. Eu fui entrevistar 14 empreendedores bem-sucedidos, que eu queria entender a mente dos campeões, das pessoas bem-sucedidas. E aí foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Foram todos em São Paulo, eu morava no Rio, mas eu vinha fazer aqui as entrevistas e era muito legal, porque eu fazia uma única pergunta, eles respondiam tudo. Qual a sua experiência desde quando você começou até hoje?
E eles contavam, cara, era muito legal. Era pra ficar 30 minutos, eu ficava 2 horas conversando numa padaria de São Paulo, que essas padarias aqui são maravilhosas. E surgiram várias coisas interessantes. E lá apareceram todas as minhas variáveis: proatividade, inovação, capacidade de assumir risco, autonomia, competitividade agressiva. Além disso, apareceram 2 outras variáveis que eu não estudava, lacuna teórica, que para a ciência é fundamental, que é a formação de parcerias e a orientação para o mercado. E aí eu fui ver, eu queria fazer isso para o desempenho da empresa, mas eu acabei fazendo para essas variáveis, essas 5 primeiras, para a formação de parcerias, como é que elas influenciam e elas realmente impactam na formação de parcerias, juntamente com a orientação para o mercado. E aí eu comecei a querer trabalhar com isso, né? A viver isso, porque era a minha vontade para minha empresa. E eu conheci o meu ex-sócio, e na época ele tinha 2 franquias de fast food, que ele comprou uma, 6 meses depois comprou outra, tinha uma ex-sócia, e estava dando prejuízo depois de 6 meses. Eu achei, tem algo estranho, porque se você comprou, era para estar dando lucro, porque você compraria da mesma marca se estivesse indo bem, e não está indo bem, má gestão, possivelmente. Eu te proponho o seguinte, eu tenho uma experiência em uma grande empresa, eu quero abrir meu próprio negócio, só que eu preciso ter uma experiência em uma pequena empresa. Então, eu quero o desafio de tirar a tua empresa do prejuízo, deixar ela superavitária para saber se eu vou querer mesmo isso. Olha essa habilidade que eu queria que eu fiz. Aí eu pedi para me demitirem da Vale, fiquei lá 6 meses se eles me demitirem, para eu ia precisar desse dinheiro e tal, para esse processo de mudança. Aí nesse processo, em dezembro de 2007, voltando de São Luís para o Rio, o meu avião fez uma escala em Brasília, e lá no aeroporto, eu vi na livraria o livro O Segredo. Nem lembro porque eu comprei exatamente O Segredo, acho que é interessante. Eu sempre gostei dessa questão de como eu posso facilitar a minha vida por meio da espiritualidade ou de coisas, que existem várias coisas que a gente pode facilitar a nossa vida, né? Enfim, fui ler o livro, eu li o livro em um dia, eu acho, ou 2 no máximo, e aí, vou aplicar aqui. Fiz minha cartinha, só que eu fiz pro relacionamento, pro amor. Fiz a minha cartinha toda descrevendo o que eu queria, e aí eu li aquela carta, realmente, senti, e eu criei aquilo. Tipo, foi em dezembro que eu fiz isso, em fevereiro, eu acho, se não me engano, foi o carnaval no ano seguinte, ou março no máximo, eu fui conhecer, fui namorar no carnaval em Floripa, o único carnaval que eu não passei no Rio. Depois ficamos namorando na ponte aérea Rio-São Paulo, todo final de semana nos víamos, e aí, por causa desse relacionamento, desse namoro, foi um dos motivos de eu fazer as entrevistas em São Paulo e também querer voltar a morar em São Paulo. Então eu pedi pra Vale me demitir, ganhava super bem, tinha uma boa carreira lá, ótimos benefícios, mas eu tinha que seguir minha paixão, minha vontade, e era viver aquilo. E a experiência de ter meu próprio negócio, montar, né, gerir. A experiência foi muito enriquecedora, porque foram 3 anos e meio trabalhando lá, e principalmente nos 3 anos, que o primeiro mês tinha parte da antiga gestão. Então, eu consegui tirar a empresa do prejuízo, fizemos toda uma reorganização de processos, melhoria de contínua, campanhas de marketing pessoal, etc., voltada específica para lá. Enfim, foi surreal, foi muito legal a experiência. E eu tirei ela do prejuízo, tornei superavitária, eu ganhava um salário fixo, e eu falei assim, para compensar o meu salário da Vale, eu vou ganhar um percentual no lucro líquido, já que eles nunca tinham lucro líquido, então que eu achava justo, né? A relação ganha-ganha para ambos. E aí eu tinha um salário fixo para manter os custos, e se eu te desse o lucro líquido, eu ganhava a parte boa, e eles ganhavam o Prolabore pela primeira vez eles tiveram Prolabore. Então foi muito legal a experiência. E dessa experiência, eu vi a importância do marketing para o varejo. E eu queria saber como persuadir o consumidor a consumir na minha loja e não da concorrência. De que forma eu precisava entender a mente do consumidor. E por isso que surgiu o interesse de fazer o meu doutorado em Psicologia do Consumidor. Comportamento do consumidor, mais especificamente Psicologia do Consumidor. E lá, o meu orientador, ele é especialista em experimentos. Era o melhor de São Paulo na época. Muito bom. E eu fiz o experimento, minha pesquisa foi sobre a atitude em relação à propaganda com celebridades e o efeito moderador da autoestima, pessoas de baixa e elevada autoestima. Fiz o experimento, 4 experimentos que deram certos, ou seja, dependendo do tipo de celebridades, a pessoa de baixa autoestima gosta de uma e de elevada gosta de outra. Ou seja, as pessoas de elevada e de baixa autoestima se comportam de maneiras totalmente diferentes. Por isso que a autoestima é muito importante nesse processo. Olha como entrou a autoestima aí também, né? O empreendedorismo já estava lá, a autoestima entrou, o risco lá no início.
fora toda a questão do fluxo, da respiração, né? Do shiatsu e da atividade física. Então, eu vi a importância da autoestima para o sucesso das pessoas. As pessoas bem-sucedidas, elas são modelo de inspiração que abre caminho para a gente seguir. Ó. Se uma pessoa consegue, você também pode conseguir. Então, é uma forma de você usar isso como estímulo também, como prova social. E eu gosto muito de usar, porque eu estudei sobre isso. E, nesse processo, eu fiz o meu doutorado de sanduíche. E eu queria terminar o meu doutorado só estudando, porque eu comecei o doutorado trabalhando lá na sociedade, e eu falei assim, eu ganhava a bolsa da CAPES, 2.100 na época, se eu não me engano, só que não dava para viver em São Paulo. Falava assim, eu quero tanto terminar o meu doutorado só estudando, só que eu quero algo que eu me dedique só ao doutorado, algum complemento. E aí veio novamente, o universo me retribuiu. Meu ex-sócio me falou assim, em 2014, pouco antes da Copa do Mundo começar, ele falou, por que você não aluga seu apartamento no Airbnb para a Copa do Mundo? Eu falei, que legal, mas o que é Airbnb? Eu não sabia o que era Airbnb. Ele me explicou por cima, entrei no site, tirei foto do meu celular, na época era o que tinha, para ser prático, coloquei meus dados, subi, fiz minha inscrição, eles aprovaram. E aí, desses 30 dias antes da Copa, eu aluguei por 15 dias, que foi ótimo, porque 15 dias antes eu aluguei 15 dias. Só que foram 5 hóspedes gringos que me alugaram e me avaliaram com 5 estrelas. Por isso, eu ganhei o presente do Airbnb, a chance de tirar fotos no meu apartamento com o fotógrafo profissional que eles me deram de presente. E com essas fotos, a importância do marketing novamente para o negócio e para a vida também, bombou meu apartamento no Airbnb. E começou a dar muito certo. Só que essa era uma renda extra. Eu nunca me dediquei ao Airbnb. Eu não coloquei um foco, eu quero ganhar tanto nesse ano. Era uma renda complementar, porque para mim, quando eu terminasse o meu doutorado, eu ia seguir carreira de professor pesquisador, e aquilo dali eu ia depois voltar a morar lá. Porque eu tinha um apartamento de herança familiar que eu podia fazer isso. Eu deixei o meu próprio lá alugando, que é menor e é meu mesmo, e o outro herança familiar só eu moro em São Paulo e vim morar nele. E aí eu consegui fazer todo esse processo e terminei o doutorado só estudando. Além de ele me ajudar a realizar o sonho de concluir meu doutorado no Airbnb, eu também fui fazer o doutorado nos Estados Unidos. E lá eu cursei 2 disciplinas, comportamento consumidor e neuropersuasão. E lá eu entendi como é que a mente funciona. Neuropersuasão, eu entendi de fato como a nossa mente funciona. E como é que eu posso trabalhar isso? É mudar comportamentos. Só que ainda não era o momento de eu startar isso. Eu aprendi e tal, deixei do lado, comecei a trabalhar na área de acadêmica, como professor. Depois eu era muito empático, porque eu entendi isso quando eu fiz o curso. A empatia é muito importante nesse processo, entender o que a pessoa quer, ajudar ela a alcançar o objetivo que ela te leva junto. E aí eu fui crescendo, me chamaram para virar coordenador, virei coordenador e etc. Eu dava aula de empreendedorismo, marketing, pesquisa de marketing, estatística, enfim, várias áreas, estratégia também. E também criei vários cursos, coordenei vários cursos. Então eu sei todo como é que funciona uma estrutura de um curso bem feito, o que você tem que ter, eu sei o que as pessoas gostam. Então a experiência foi muito enriquecedora. E eu estava chegando num ponto que eu eu acho que eu preciso estudar, porque a minha vida sempre foi, você percebeu, né? Trabalho, estudo, dá um descansinho, volta a estudar, dá um descansinho, volta a estudar. E eu queria fazer meu pós-doc. E eu pedi minha demissão lá, conversei com o meu ex-professor, e ele que queria fazer o pós-doc fora, porque eu já tinha feito doutorado aqui no Brasil. Ele ia ver, porque essas coisas são contatos. E aí acabou que ele me ligou, eu lembro do dia que me ligou, foi num carnaval aqui no Obelisco, perto de casa, eu moro do lado do Parque Ibirapuera. Eu atendi lá, tinha um bloquinho de carnaval no sábado, e eu lembro na hora, era para dizer não, mas eu disse sim. Ele falou, surgiu uma bolsa aqui na faculdade, você quer fazer doutorado pós-doc aqui, com a bolsa? Eu queria fora, mas eu aceitei porque eu queria sair do trabalho e voltar a estudar. E aí veio a pandemia. Eu estava começando, né? Foi em carnaval isso, acho que 2020, 2019, que a pandemia começou, 20, já nem lembro mais, 20, né? E aí, eu pedi demissão em março, abril, terminei cumpri o aviso prévio, e era para receber a bolsa lá do pós-doc. Acho que eram uns R$9.000, R$7.000, enfim.
Era uma grana relativamente boa para pesquisa no Brasil, era boa. E eu ia viver relativamente bem, mas o Airbnb, veio a pandemia e a bolsa foi cancelada, então eu tive que me virar. Eu não tive dúvida do que fazer. Eu peguei todo o meu dinheiro da aposentadoria da Vale, saquei, quitei praticamente um apartamento e o Airbnb eu aluguei durante toda essa temporada, que não é tão comum, mas eu aluguei toda, porque eu tinha certeza que ia acontecer. E falei, deixei uma grana pra mim e comecei a dar aula, escrevi 5 e-books de gestão, dava aula para marketing na área de empreendedorismo, de gestão, e enfim, dava orientação de TCC e tudo. E aí eu consegui, né, me manter. Nesse processo veio um convite para dar aula de negociação, que daí é quando efetivamente starta tudo. E nessa aula tinha uma parte que era persuasão. Eu lembrei que eu tinha feito curso de neuropersuasão. Eu fui estudar, reler, né? Estudar para dar aula. Nesse processo, eu lembrei que a forma de como mudar comportamento de forma mais rápida é você fazer algo que você não está acostumado a fazer, mas sempre do mesmo horário. A repetição é importantíssima, tornar um desconhecido conhecido. E então eu tinha que me desafiar. Porque se eu fizesse algo parecido, a minha mente não ia entender que eu mudei. Para eu mudar rapidamente, eu tenho que fazer algo totalmente diferente, que ela não está acostumada, mas fazer aquilo com consistência. Quando eu faço isso, eu abro o caminho para mudar muito rápido. E foi o que eu fiz. Eu digo, vamos testar isso. Na prática, até para eu ensinar para eles. Foi o que eu gosto de ensinar, eu gosto de praticar. Então, eu falei que mim antes. Então, eu fui fazer o quê? Eu gostava de atividade física, mas eu não gostava de aeróbico. Eu gostava de musculação. Faço até hoje. E eu fui me desafiar. Então, eu fui correr no Parque Ibirapuera, que eu quase não ia. Se você perguntar, você vai mexer no Parque Ibirapuera? Não ia até então. E há pouco. E comecei, eu vou correr no parque, então, aqui do lado. E à tarde, e ouvindo música eletrônica, tava para animar. Mas eu acho que ainda não tá tão forte assim. Vamos potencializar isso? Eu sempre gostaria de acordar um pouco mais por volta das 7h30, 8 horas. E até no colégio. Então no colégio eu acordava, meu pai me acordava, eu ficava lá na cama pensando, meditando, na verdade. Eu tava visualizando, tava com a criança, não sabia. E por isso que as coisas também eram fáceis. E eu falei, não, eu vou acordar às 6h30. Tocava esse despertador, levantava, porque você tem que comandar o seu cérebro, não é o seu cérebro que tem que te comandar. Levantava da cama para dar chance para querer ficar lá. E aí eu fazia a vitamina, e aí eu sempre gostei de tomar banho natural. São Luís é quente, então a água natural é muito boa, faz muito bem a pele. No Rio também é quente, daria. Em São Paulo não sempre dá, só no verão. E eu falei, não, eu vou tomar banho gelado, natural, porque faz bem a pele, me faz muito bem, porque me relaxa. E ainda no inverno, mais um desafio. Eu fiz, eu comecei a fazer isso. E aí foi muito bom, porque a atividade física libera serotonina, a música libera ocitocina, você vai sentindo prazer, você vai se tornando mais alegre. E eu fui mudando a forma como eu vi as coisas. E os riscos que eu tinha lá na época da pandemia, eu tirei todos eles. Eu parei de procrastinar, eu parei de me auto-sabotar e comecei a fazer as coisas que eu queria. E nesse processo, o meu dia estava quase acabando. Aí aparece uma oportunidade, me convidam para trabalhar como professor universitário, presencial. E aí eu, óbvio, aceitei, passei no processo, comecei a trabalhar como professor. Como as coisas acontecem, quando a gente muda a nossa energia, a gente eleva, a gente está alegre. A alegria é fundamental nisso tudo. Mas eu ainda tinha várias crenças limitantes ainda, porque eu não tinha trabalhado efetivamente a minha espiritualidade, entender conscientemente esse processo, porque tudo até então era muito consciente, por causa da minha questão, do número 7, que veio da minha vida, do meu nome, enfim. Aí o que começou, de onde veio começar a espiritualidade? Essa plantinha aqui, minha maravilhosa jiboia, te amo, jiboia, ela tá na minha área da espiritualidade. Eu apliquei Feng Shui na minha casa, eu apliquei no Rio, quando eu vim morar em São Paulo, eu apliquei também. E essa planta, ela ativou a minha espiritualidade, tenho certeza, porque nada acontece por acaso. E quando eu coloquei essa plantinha aqui, comecei a me interessar pelo tema, foi começando a surgir. E aí em 2024, eu efetivamente mergulhei fundo, fiz vários cursos, porque eu sabia que as coisas podem vir de forma muito fácil pra gente, porque sempre foi assim na minha vida, as coisas que eu queria aconteciam. Teve períodos que eu oscilei, claro, que não foram tão fáceis assim. Mas eu sei que dá para fazer isso de forma muito fácil, principalmente na minha infância, início da adolescência, início da fase adulta. Muito, muito fácil. E também nessa época da Vale, foi também tudo muito fácil. E vinha com consistência, facilidade. Porque estava com energia elevada.
E eu não sabia que tinha toda essa questão, né? Da respiração, de você estar alegre, animado, focando no bom, na positividade, na alegria. Eu sempre fui uma pessoa alegre, mas eu oscilei nesse processo. E aí, eu fui estudar a fundo. Só que a maioria dos cursos, eles focam só na mente, ou mente e emoções, ou só emoções. E nenhum deles, eu não conheço nenhum que foca em mente, corpo e emoção. Porque você precisa desses 3 eixos no ser humano. Porque o corpo é a nossa principal barreira quando você vai mudar. Porque ele está viciado naquela energia, naquela forma que você fala, na energia que você dá para ele, na dopamina que você dá fácil para ele. Então ele fica viciado naquilo. Então para você mudar, é difícil mudar. Sair de um comportamento que você está acostumado, porque ele vai te proteger, ele quer segurança, ele quer poupar energia para o momento de sobrevivência, ele usar aquela energia. Por isso que as pessoas procrastinam, por isso que as pessoas se auto-sabotam. Porque o cérebro quer segurança, então ele vai focar naquilo que você está acostumado a fazer. E eu sabia disso, então eu precisava mudar isso, porque quando eu fazia meditação, você tem que sentir para cocriar. As minhas cocriações foram tudo no 3D, mas eu senti realmente, como eu estava com uma energia muito elevada, eu conseguia me conectar, porque eu vivi aquele momento real e senti real, então eu cocriei. E eu sei que é possível fazer isso, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. E conscientemente, né? E agora eu quero fazer conscientemente, eu já descobri a fórmula, como é que eu faço. E eu precisava mudar o corpo. E aí a autoestima entra, porque eu faço a autoestima olhando para o espelho, porque a autoestima é importante nesse processo. Para quem quer ser próspero, você tem que ter a autoestima elevada de aparência, o corpo, de desempenho e a social. As 3 autoestima tem que ser elevadas se você quer ser próspero. Dificilmente alguém vai ser próspero se não tiver 3 autoestima elevadas. Porque não tem como, você não se ama, você não se admira. Então como é que as pessoas vão te admirar se você mesmo não se admira? Primeiro ponto básico é esse. E eu sabia disso, porque para a espiritualidade também é importante. Você tem que se amar. Isso é o ponto principal que a gente vive nesse mundo. A gente precisa se amar. Aí, quando a gente se ama, tudo se abre. Então isso facilita muito. Só que eu tinha que sentir isso real. E aí entra o corpo, porque o corpo é uma forma de você enganar a mente. Quando você põe a mão na cintura, você manda uma mensagem de que você está bem, está seguro. E quando você sorri, você libera serotonina, você libera a sensação de bem-estar, que o cérebro também entende que você está bem. Então, quando você põe a mão na cintura, você aumenta a testosterona, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, você manda uma mensagem de bem-estar para o seu cérebro, ele vai relaxando. Além disso, você abre os ombros porque você está com a mão na cintura. Só que eu falava olhando no espelho, porque eu sabia que a autoestima é muito importante. Então, olhando no espelho, volta para você a energia que você está dando. E 7 minutos, porque 7 é o meu número 7 é o número da espiritualidade, é o número da prosperidade, e também 7 é o tempo que você precisa, porque algumas pessoas podem se sentir bem estranho no início. E quando você vai até o final, você realmente vai incorporar aquilo como verdadeiro. E aquilo vai para o seu corpo, você vai sentir, você sente aquilo. Você viu no meu vídeo lá da PNL Poderosa. É muito poderosa mesmo. E você vai começando a mudar o seu corpo, as suas células do seu corpo. É real. Dançando, que a música libera o subconsciente, então você tem acesso ao subconsciente, então você vai mudando o seu comportamento. E aí eu comecei a mudar, enganar o meu cérebro e comecei a sentir. Então hoje em dia eu sinto mesmo, muito fácil. Quando eu sinto gratidão, eu sinto na minha pele a gratidão, eu sinto a emoção, porque eu já consegui, de tanto fazer isso, meu corpo já incorporou essa emoção para mim. Então ela é natural. Então hoje a alegria é muito fácil, a gratidão é muito presente na minha vida de forma natural, que antes não era sempre oscilando. E agora encontrei isso. Só que, além disso, tem a questão da empatia, né? Que sempre foi muito importante, da EFT e da auto-hipnose. Porque a EFT ela vai linkar a mente e o corpo, pelas emoções, que faz a conexão, porque tudo que a gente pensa, ela vai virar uma emoção, e essa emoção vai para o nosso corpo. E a gente precisa liberar essa emoção para surgirem novas emoções boas, a gente reprogramar isso. E a auto-hipnose, ela é fundamental por quê? Porque para uma mente racional, ou extremamente racional como a minha, quando você medita, você vai ficar tentando racionalizar a sua emoção. Isso complica. Então, com a auto-hipnose, você acessa o subconsciente de forma direta, que é o mais importante, porque 95% das nossas decisões vem do nosso subconsciente, é a nossa decisão automática. E a auto-hipnose faz isso. Então eu reprogramei minha mente com novos comportamentos, porque a gente tem vários crenças limitantes,
que quando criança, e a gente precisa tirar essas crenças limitantes, porque a gente pode ser tudo que a gente quiser, pode realmente, desde que você acredite e você sinta isso como verdadeiro. E existem técnicas e formas de você aprender a fazer isso conscientemente. E eu já aprendi a fazer isso conscientemente. E agora eu vou entrar, já estou no fluxo e vou continuar nele, porque eu sei como é. E quando você conhece conscientemente, você vê a genialidade, o benefício que isso te traz, você quer continuar, que é muito legal. E se você faz o bem para você faz o bem para os outros, você faz um bem para a humanidade, porque a gente é irmão de alguma forma. Estamos conectados de alguma forma. Então, se você melhora a sua energia, você melhora a energia do mundo. Então, todo mundo sai ganhando, é uma relação ganha-ganha. E daí surgiu a minha necessidade de cumprir minha missão de vida, que hoje é RCR, eu tenho certeza. E por isso que eu vim a esse mundo. Você também veio por uma missão especial. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Então só você é você. Então você é o melhor em tudo que você faz. Você é um campeão. Você merece tudo de melhor. É assim que você tem que se ver. É assim que eu te vejo. Foi um processo de mudança. Mas é possível. E é até rápido quando você começa a praticar isso de forma consistente. Porque a nossa mente gosta de o que é comum. Que ela convive, por isso que a rotina é importante nesse processo. Daí surgiu a RCR, baseada em 5 pilares. Primeiro pilar, regras da mente, planejamento e intenções, porque a gente precisa entender a mente e planejar, porque você tem que querer, porque se você não disser para sua mente o que você quer, você não vai chegar lá. Precisa querer. Tudo que eu falei, eu botei para fora mesmo falando, nem escrevi ainda na época, nem tinha escrito. Quer dizer, tem o segredo que eu escrevi, né? Mas a maioria, inconsciente, sem um segredo, foi tudo falado mesmo. E aconteceu, porque tinha emoção e eu externalizei para o mundo isso. E aí eu atraí isso para mim. E agora, precisa disso, precisa entender como a mente funciona para ela trabalhar a seu favor. Aí entra PNL empoderada. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar o corpo, para quando chegar na fase da mente, o corpo não ser a tua principal barreira, porque ela vai ser a tua principal barreira. E aí a PNL empoderada é muito poderosa, porque você une autoestima no espelho, ocitocina, você sorri, você põe a mão na cintura que você libera, reduz o estresse, que é o cortisol, você aumenta a testosterona, que é o hormônio do bem-estar e da segurança, você se sentir bem, sentir melhor bem-estar. Você dança, você está agitando o corpo, então você está liberando endorfina. Olha a quantidade de hormônios bons para o nosso corpo, porque ele gosta disso, dopamina, tudo junto. Então é muito poderoso. E a música é instrumental, por quê? Porque eu não quero ouvir letras, as músicas geralmente tem uma parte que é negativa da letra. Eu não quero nada negativo na minha vida, porque eu quero programar para o positivo. E a música instrumental, ela foca, você sente a vibração da música no seu corpo. Eu sinto, pelo menos. Então, ela me faz bem. Você tem que encontrar uma música que te faça bem. Eu aconselho que seja instrumental por causa disso. Mas é de cada um. Então, você sente aquilo, então você vai reprogramando suas células. E as nossas células, a gente tem o segundo cérebro no intestino, então a gente consegue se comunicar com elas, entendem também. Eu me comunico todo dia com elas. Mas enfim, aí depois vem a empatia, que é o processo que você supera o cérebro reptiliano, que é o medo, o risco, pela empatia, que você ativa a área de prazer da outra pessoa pela empatia. Então a empatia é muito importante nesse processo, até a empatia com a gente mesmo. Aí entra a empatia, que é o terceiro pilar. O quarto pilar é a FT, que é a técnica de libertação emocional. A gente precisa liberar nossas emoções. Ela alivia a sensação de cansaço, estresse, etc., que você tiver naquele momento. Eu gosto de fazer de maneira geral, para não focar na negatividade, porque o meu é sempre positivo, porque a nossa mente, quando você foca na negatividade e você ainda não está com energia boa, ela vai te cocriar coisa que não é boa. Então, por isso que eu falo de maneira geral. Tá? Então alguma coisa me incomodando, então eu falo isso e depois eu termino com uma parte positiva, porque eu tenho que reprogramar minha mente para positividade. E aquela frase que eu falo lá no final, na terceira rodada, é o meu mantra. E esse mantra, para mim, quando eu só repetir ele na minha cabeça, eu tiro o cansaço, eu melhoro a minha energia. É sério, é surreal, funciona. E aí, você faz a EFT para liberar essas energias. E por fim, vem a parte da auto-hipnose, que é para fechar
chave de ouro, porque você vai reprogramar o seu subconsciente e agir de forma muito mais rápida. Você não vai precisar ficar meditando depois que você reprogramou, tá? Fez uma nova programação mental. Tirar aquelas crenças antigas e instalar crenças novas. E você vai começar a agir no automático. Isso é um processo, ok? Tem pessoas que vão ser muito rápidas, tem pessoas que vão ser um pouco mais lentas. Mas vai depender de sua capacidade de se dedicar àquilo que você quer alcançar. E vale muito a pena. Então eu te convido a fazer parte da RCR, essa é a minha missão. Vai ser um prazer você integrar isso, fazer parte dessa jornada e eu fazer parte da sua jornada. E você da minha também, né? Claro. E aí a gente sai ganhando nesse processo. Então eu sou muito grato a essa oportunidade, estou muito feliz com a criação da RCR Resultados, porque ela dá resultado realmente. E você vai alcançar os seus objetivos e sonhos, você vai ter mais autoconfiança, você vai se sentir mais autoestima, você vai se sentir mais seguro, você vai ter melhor bem-estar e com isso você vai parar de procrastinar e de se auto-sabotar e vai realizar os seus sonhos, que é muito bom e é importante pra gente, a gente merece, vir nesse mundo para cumprir nossas missões. E essa é a minha missão aqui na Terra, tenho certeza. Eu demorei para encontrar ela, mas eu encontrei. E eu me emociono por isso, porque eu sei que é verdade. Então, seja muito bem-vindo, clique no link para você fazer o curso RCR ou o RCR Mentoria, o que for melhor para você. Qualquer um tá ótimo. Eu espero você, faça parte, que vai ser incrível, tá bom? Muito agradecido por você estar aqui, por me ver até o final. Gratidão.